Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Olha eu aqui, professora Priscila. E aí, como vocês estão? Me contam. Esse período de entrega de obrigações acessórias, essa loucura danada que é essa área, que a gente não para um minuto, meu Deus. Olha só, hoje eu vim tratar de um assunto que é bastante polêmico. Na verdade, eu não diria nem polêmico, na verdade eu diria um pouco confuso, né? Eu tenho várias pessoas que me perguntam sobre regimes tributários e formas de tributação do PIS e da COFINS. Qual é a diferença do regime cumulativo e não cumulativo? Hoje eu vou conversar com vocês especificamente sobre regimes tributários do PIS e COFINS. E olha só, eu quero desde já desfazer uma grande confusão tributária. Você que é da área que já atua, que já trabalha na área, você não pode cometer este erro. Por favor, não cometam este erro mais, não cometa este erro. Regime tributário, eu ouço muito as pessoas falando assim, eu vou apurar agora o PIS do lucro real, o PIS do lucro presumido, o COFINS do lucro presumido. Regime tributário de PIS e COFINS não tem nada a ver com lucro real e lucro presumido. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Não significa PIS e COFINS, não significa regime tributário de lucro real ou lucro presumido. Lucro real ou lucro presumido são sim regimes tributários, porém são regimes tributários que diz respeito ao imposto de renda e à contribuição social. Exatamente, lucro real ou lucro presumido. Regimes tributários para imposto de renda e contribuição social. Regimes tributários de PIS e COFINS são respectivamente cumulativos e não cumulativos. Portanto, não existe regime tributário de PIS e COFINS no lucro real. Não existe regime tributário de PIS e COFINS no lucro presumido. O que acontece é que a legislação que determina o regime tributário do lucro, aliás, o regime tributário do PIS e da COFINS, ela vincula o regime não cumulativo ao lucro real. Ou seja, as empresas que fazem a opção de recolher imposto de renda e contribuição social com base no regime de lucro real, elas obrigatoriamente recolhem o PIS e a COFINS com base no regime não cumulativo. E, em contrapartida, as empresas que tributam com base no lucro presumido, imposto de renda e a contribuição social, tributam o PIS e a COFINS com base no regime cumulativo. E não significa que o PIS e a COFINS é lucro real ou lucro presumido. Isso é uma afirmação equivocada, ok? E dentro dos regimes tributários de PIS e da COFINS, ou seja, o regime cumulativo e não cumulativo, é que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. Na verdade, essa daqui tem a intenção de ser uma mini aula para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou entrar aqui na tela do computador porque eu quero mostrar para vocês alguns slides que eu preparei. E antes disso, olha só, esses slides que eu preparei, que eu vou mostrar aqui para vocês na telinha, eu vou deixá-los disponível nesse vídeo. Acessem esse vídeo, na descrição do vídeo vai ter um link lá para vocês. Se vocês quiserem baixar esses slides, são pouquinhos slides, mas já tem alguma referência interessante que de repente vocês conseguem visualmente interpretá-las. Então, se vocês tiverem intenção, quiserem, baixem os slides dessa mini aula que eu vou deixar disponível para vocês na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Vamos falar então, olha, você já tem aí agora a telinha compartilhada, né? Vamos conversar um pouquinho sobre regimes tributários de PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS, como eu disse, o regime tributário respectivo para eles é o cumulativo e o não cumulativo. O que é o regime cumulativo? Vamos lá. Imaginem vocês uma cadeia de consumo de um determinado produto, onde nós temos a indústria, que vende para o atacadista, né? Normalmente o atacadista vende para o varejista e o varejista vende para o consumidor final. Imagine uma cadeia de consumo nessa sequência. Tá? Claro que existem algumas cadeias de consumos que são direto da indústria para o consumidor final, da indústria para o varejista, mas não importa. Imagine uma cadeia de consumo nessa sequência.
Vamos pensar o seguinte, a indústria, ela vende o seu determinado produto para o atacadista por R$1.000, ok? Sobre esses R$1.000, a indústria irá tributar, ou seja, irá recolher PIS e COFINS sobre R$1.000, sobre o valor da sua venda, ok? Quando o atacadista adquirir este produto da indústria e for revender este produto, ele não irá revender por R$1.000, ele terá uma margem de lucro, certamente. Vamos pensar que o atacadista, quando vender ao varejista, ele irá vender por R$1.200. Quando o atacadista vender para o varejista por R$1.200, sobre R$1.200 ele irá tributar PIS e COFINS, ou seja, ele terá que recolher PIS e COFINS sobre R$1.200, ok? Agora, o varejista, quando adquirir do atacadista, ele comprou por R$1.200 e vai vender por R$3.000 para o consumidor final. Nessa situação, o varejista, ao vender por R$3.000, ele irá tributar PIS e COFINS sobre R$3.000. Então, essa incidência nós chamamos de incidência cumulativa. Este é um regime tributário definido como regime cumulativo, ou seja, ele se acumula dentro de toda a cadeia de consumo. Cada etapa, cada fase da cadeia de consumo, a tributação se acumula, por isso o regime cumulativo. O regime cumulativo ele também é conhecido como incidência em cascata, porque ele incide em cascata em cada regime, cada fase da cadeia de consumo. Agora vamos imaginar essa mesma situação, mas para tentar explicar para vocês o que é o regime não cumulativo. Vamos imaginar essa mesma situação. Nessa mesma cadeia de consumo, dentro do regime não cumulativo, olha só como fica. A indústria, ao vender ao atacadista, ela vende o seu produto por R$1.000 e vai recolher PIS e COFINS sobre R$1.000, certo? O atacadista, ao comprar da indústria, ele vai revender este produto ao varejista por R$1.200. Quando ele comprou o seu produto por R$1.000 e vai vender por R$1.200, ele vai aproveitar o valor que já foi pago lá atrás pela indústria e vai tributar somente a diferença, ou seja, nessa situação ele vai tributar somente R$200. Ele vai tributar justamente a diferença entre o valor de aquisição e o seu valor de venda, certo? Na próxima hipótese, quando o varejista adquirir do atacadista, ele vai adquirir por R$1.200 e vai vender por R$3.000. Ao vender para o consumidor final por R$3.000, ele vai tributar justamente R$1.800 pelo PIS e COFINS. Porque ele vai tributar a diferença, ou seja, ele tem o direito, no regime não cumulativo, de se aproveitar de créditos dos insumos que foram adquiridos para gerar a sua receita. Então, dessa forma, ele tributa somente a diferença. O regime não cumulativo significa que a incidência não acontece em cascata, ela não se acumula, por isso o regime não cumulativo. Além do PIS e da COFINS, existem dois outros tributos que têm também regimes não cumulativos de arrecadação, que é o ICMS e o IPI. Todos esses tributos, eles têm regimes não cumulativos, ou seja, o contribuinte tem direito de se aproveitar de crédito daquilo que já serviu como tributação anteriormente. No regime não cumulativo, se você pensar assim, o regime não cumulativo, olhando dessa forma, ele parece ser muito mais interessante do que o regime cumulativo para o PIS e para a COFINS, porque ele vai tributar somente a diferença. Só que não necessariamente essa é a possibilidade mais interessante, né? Porque no regime não cumulativo, como a incidência é não cumulativa, ou seja, não se acumula, a alíquota do PIS e da COFINS ela passa a ser maior. No regime cumulativo, a alíquota do PIS e da COFINS, do PIS é 0,65% e da COFINS é 3%. Em via de regra, de modo geral, tá?
No regime não cumulativo, a alíquota do PIS ela sobe para 1,65 e da COFINS ela sobe para 7,6. Então, é muito importante, muito interessante, que se façam comparativos de regimes tributários. Porque neste comparativo de regimes tributários, que não diz respeito só ao PIS e ao COFINS, também diz respeito ao imposto de renda e à contribuição com base no lucro real ou no lucro presumido, essa comparação ela deve ser feita sempre tomando como base todas as formas de tributação juntas. Jamais ela pode ser feita isoladamente por uma ou outra forma de tributação, tá? Então, ela deve ser feita sempre tomando como base todas as formas de tributação. No caso do regime não cumulativo, não são só os insumos adquiridos para revenda, por exemplo, ou as matérias-primas adquiridas para fabricação, no caso da indústria, né, que existem possibilidades de créditos. Na legislação, e no finalzinho eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar para vocês quais são as legislações, né, especificamente que falam sobre esses regimes tributários e essas possibilidades de créditos. Na legislação, ela traz quais são os itens que são permitidos, que são tratados como insumos e são permitidos os créditos para PIS e para COFINS. Eu vou falar alguns deles aqui para vocês. A legislação do PIS e da COFINS, ela permite que bens adquiridos para revenda, exceto alguns que a própria legislação determina, os bens adquiridos para revenda sejam considerados como insumos e, consequentemente, sejam tratados como créditos para PIS e para COFINS. A legislação, ela não permite que produtos que sejam tributados, né, essa exceção que ela traz na legislação, ela se refere a produtos que são tributados pelo regime da substituição tributária do PIS e da COFINS. E também isso ela especifica através do item A. E também os regimes, os produtos ou as receitas que são tributadas pelo regime de tributação monofásica. Isso está especificado através do item B, ok? Então, é importante que ao determinar a tributação com base na não cumulatividade, antes de se aproveitar dos créditos, importante verificar se os produtos especificamente não são tributados com base na substituição tributária e no regime de tributação monofásica, na condição, olha só, tanto o regime de substituição tributária em hipótese nenhuma. O regime de tributação monofásica é importante se verificar a condição de substituído. Por quê? O substituto pode tomar crédito, sim, na matéria-prima, ok? Mas o substituído, ou seja, a partir do atacadista, se o produto estiver sujeito à tributação monofásica do PIS e da COFINS, ele não tem direito de tomar crédito, ok? Outros itens que dão direito a crédito na legislação do PIS e da COFINS. Bens e serviços utilizados como insumo na prestação ou na produção e na fabricação de bens e produtos destinados à venda. Bens e serviços são todos aqueles itens que são fundamentais para disponibilizar o produto para venda. Sem eles, tanto bens como serviços, o produto ou o serviço não estaria disponível para venda, ok? Outro item é energia elétrica ou energia térmica, né? A empresa, ela pode tomar crédito da energia elétrica e da energia térmica, sempre que for consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, tá? Então, ela tem direito de tomar crédito. O aluguel que a empresa paga, tanto do imóvel como de máquinas e equipamentos ligados à produção, à fabricação ou à prestação de serviço, os aluguéis pagos para a pessoa jurídica, ou seja, o dono do imóvel ou o dono dos equipamentos precisa especificamente ser pessoa jurídica. A pessoa física não transfere crédito de PIS e COFINS, ok? Valor da contraprestação de arrendamento mercantil. Empresas que adquirem arrendamento mercantil, elas podem tomar crédito das parcelas de contraprestação do arrendamento mercantil. Porém, é importante frisar que se o arrendador for uma empresa tributada pelo Simples Nacional, essa é a única hipótese que Simples Nacional não transfere crédito, tá? Equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Essa é uma situação também que, quando a empresa adquire máquinas e equipamentos que sejam ligados à produção, esses equipamentos, eles transferem crédito de PIS e COFINS. Porém, é importante frisar
que o que transfere crédito, na verdade, são algumas parcelas, o crédito não é aproveitado de uma forma geral, tá? De uma vez só, ele precisa ser parcelado, e na legislação ela trata de que forma eles podem ser parcelados. O contribuinte pode adotar uma das duas formas previstas na legislação, ok? Outras possibilidades de crédito estão relacionadas a edificações e benfeitorias, tanto em imóveis ligados à operação, como máquinas e equipamentos ligados à operação, tá? Então, as benfeitorias, as edificações que forem feitas também transferem crédito. Os bens recebidos em devolução. A empresa vendeu o produto, vendeu a mercadoria e esses bens foram devolvidos pelos clientes. Esses bens devolvidos são tratados pelo PIS e COFINS como créditos para efeitos da não cumulatividade, tá? Então também podem ser creditados. Outros itens que podem ser creditados são os gastos relativos à armazenagem de mercadorias e ao frete pago na operação de venda, tá? Então também podem tomar créditos referentes a esses valores. Com relação a vale transporte, vale refeição, vale alimentação, fardamento, uniforme, estes valores eles só podem ser creditados se a empresa for uma empresa que explore atividades de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Outras atividades não têm direito de tomar créditos referentes a estes gastos especificamente, tá? Os bens intangíveis, que também são utilizados na produção ou na fabricação de bens, ou na venda e na prestação de serviços, também podem ser creditados, desde que eles estejam diretamente ligados à operação da empresa, tá? Bens aleatórios, mesmo intangíveis, não podem ser aproveitados como crédito, ok? Todas essas especificações, elas estão determinadas em duas legislações, uma que trata do PIS e a outra que trata da COFINS. Um aspecto relevante que eu quero deixar aqui bastante frisado. Eu disse logo no comecinho que regime tributário do lucro real, ele determina obrigatoriamente que a empresa que adotar o lucro real irá recolher o PIS e a COFINS com base no regime não cumulativo. E, em contrapartida, quem adotar o lucro presumido irá recolher PIS e COFINS com base no regime cumulativo. Porém, existem regras nas duas legislações que tratam do PIS e da COFINS que, mesmo se a empresa optar pelo lucro real, se ela estiver enquadrada em alguma das suas receitas, né, ou em algum dos produtos em que ela vende, se ela estiver enquadrada no que especifica essa legislação, o regime tributário do PIS e da COFINS, mesmo a empresa estando no lucro real, será cumulativo. É isso mesmo. Então é importante observar a legislação que trata sobre essa regra, né? Na verdade são duas legislações, eu vou deixar elas aqui, né? Olha só, a Lei 10.637 de 2002, ela fala sobre a tributação não cumulativa do PIS. E a Lei 10.833 de 2003, ela trata sobre o regime não cumulativo da COFINS. E as exceções às quais eu estou me referindo neste momento, elas estão especificamente listadas quais são as receitas ou quais são os produtos tributados com base no regime cumulativo, mesmo que a empresa esteja tributada pelo regime do lucro real, ok? Elas são especificamente os artigos 8º, o artigo 8º da Lei 10.637 e o artigo 10º da Lei 10.833, ok? Então, tomem cuidado com essas duas tributações aí especificamente, tá? Para que não aconteçam falhas, porque muitas vezes a empresa ela faz uma opção de tributação e existe alguma regra específica para ela e ela tem que se atentar e acaba passando despercebido, isso gera muito problema. É isso aí, galera. Isso que eu queria deixar para vocês hoje é uma mini aula, né, sobre PIS e COFINS, sobre regimes tributários. Claro que o assunto é muito vasto, muito extenso, né, requer um curso, inclusive, só desse tema, né, e ainda assim é inesgotável, porque a legislação é inesgotável, né, então a ideia é transmitir para vocês um pouquinho de informação para que não hajam tantas confusões na hora de optar por um regime ou por outro regime, e especificamente o que quer dizer um ou outro regime, ok? Então,
Esse vídeo ele tem a função simplesmente de deixar para vocês algumas informações que sejam úteis. E como eu disse no comecinho do vídeo, se você quiser, baixe o PDF que vai estar vinculado a um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu não sei por onde você está assistindo, se pelo YouTube, se pelo Facebook ou qualquer outra rede social. Então, baixe o PDF que vai estar vinculado no link nesse vídeo. Até para poder ter, né, o PDF referente a essa aula, e se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Aliás, se inscreva no canal, por favor, porque esse canal tá muito legal e ainda tá fraquinho e eu preciso de vocês, então se inscrevam no canal e curtam o vídeo, compartilhem se vocês acham que é relevante. Compartilhe no escritório, com os colegas de trabalho, se vocês acham que vai ajudar, que vai colaborar, manda para o chefe lá, mostra, olha chefe, tem algumas informações aqui legais, né, de repente pode passar aí para a galera, para elas assistirem, de repente se interarem do assunto, tá bom? Isso era o que eu queria deixar para vocês de recadinho hoje, então um super beijo e até a próxima, bye bye!